Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo uma boa tarde para você, meu amigo. Um bom dia, uma boa noite, seja bem-vindo aqui no canal. E nessa tarde eu vou deixar uma palavra de Deus para a sua meditação que se encontra no livro de Mateus, capítulo 24. Amém? Vamos ler aqui que fala assim. Tem como título essa palavra: Jesus prevê a destruição de Jerusalém e sua segunda vinda. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque viste que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Amém, amados? Eu vou ler até o versículo 8 aqui. Amém? Glória a Deus. E aqui nós vamos trazer nessa tarde uma palavra maravilhosa que fala como devemos se preparar para a volta de Jesus, porque foi isso que aconteceu, né? É isso que Deus está mostrando em sua palavra. Fala assim. Agora nós vamos fazer um breve comentário que fala assim. O Velho Testamento fala mais da vinda de Cristo através das profecias do que o Novo Testamento. Portanto, é muito importante saber que Jesus voltará. Ficamos apercebidos aos sinais, né? Então, tudo tem um sinal, né? Quando alguma coisa vai acontecer, quando alguma coisa há de errado, está acontecendo de errado, há sinais. Quando alguma coisa não está funcionando bem no nosso corpo físico, o nosso corpo físico ele dá sinal, ele acende uma luz vermelha para que a gente fique apercebido. E aqui está falando a respeito dos sinais da volta de Cristo. Não é diferente. Deus está dando os sinais, Deus está mostrando para a humanidade, Deus está mostrando para a massa humana que Ele está voltando e a gente tem que ficar percebido. Rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai. E aqui fala o comentarista: no Novo Testamento todos os livros tratam dessa gloriosa doutrina, exceto Filemão e 2º e 3º de João. Todos os demais livros confirmam essa verdade. Lá em Atos, capítulo 1, 9 e 11, o anjo apareceu e diz: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus, visto subir, voltará, descerá entre nuvens do mesmo jeito. Então, a primeira vinda de Jesus, ele veio como servo. Ele veio para servir, para cumprir a vontade do Pai Celestial, para fazer uma nova aliança. Então, a primeira vinda de Jesus já houve, já aconteceu. Agora, nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus, né? Que a Bíblia está falando aqui sobre a segunda vinda de Jesus, que a Bíblia fala que ninguém sabe, os anjos não sabem. Mas só o próprio Deus é quem sabe o dia e a hora que isso vai acontecer. A segunda vinda de Jesus, ele vem como Senhor em grande glória, né? Ele não vem mais como servo, agora ele vem como Senhor. Porém, ele vem em grande glória, em grande esplendor, todo olho verá, né?
toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Ele voltará pessoalmente e a Bíblia diz também que todo olho virá. Está escrito lá em Apocalipse, os irmãos leiam, capítulo 1, versículo 7. Ouvirei, todos verão e ele também. A vinda do Senhor será audível e também será repentina, como um relâmpago que risca o céu do Oriente para o Ocidente. Então será uma coisa rápida. A igreja do Senhor será como um rápido, né? A igreja do Senhor será tirada da terra em fração de segundo e será arrebatada aos céus. E quando isso acontecer, né? Nós temos que estar percebidos, nós temos que estar preparados. A Bíblia diz, em todo o tempo sejam alvas tuas vestes, nunca falta o óleo sobre a tua cabeça. A vinda do Senhor Jesus será inesperada, como um ladrão de noite. Vai ser um dia comum. Então, quando você menos esperar, quando o homem menos esperar, Jesus virá. Por que aqui está fazendo uma comparação com o ladrão? Porque o ladrão, quando ele vai assaltar a casa de alguém, ele não fala o horário, ele não fala o dia, ele não fala a hora que ele vai chegar. Ele chega de surpresa, ele pega muitos de surpresa. Então, a vinda do Senhor vai pegar muitas pessoas desapercebido, de surpresa, despreparado, né? Vai pegar muitas pessoas que não estão precavidos, que não estão na posição. É isso que a Bíblia fala. A vinda do Senhor será inescapável, como uma mulher que vai dar à luz. Então, quando a mulher vai dar à luz, ela não tem como escapar daquele momento, né? E essas dores que a igreja está passando, a Bíblia diz que nós estamos em dores de parto, né? Quer dizer, dores de parto porque nós estamos sentindo muitas dores, muitas aflição na nossa alma, muita perseguição, muita tristeza, muita luta, muita prova. Por quê? Porque Jesus está voltando e Satanás fica querendo oprimir o povo, oprimir a igreja do Senhor. Então a gente tem que se revestir com a nossa armadura espiritual para vencer o nosso inimigo invisível, que é Satanás. Né? E a Bíblia fala que que essa hora, esse momento, não tem como fugir dele, não tem como escapar. Ele vai vir quando você menos esperar, num dia comum, num dia como qualquer outro, né? A vinda do Senhor será inescapável, como uma mulher que vai dar à luz. Então, quando a mulher vai dar à luz, ela não sabe o momento, ela não sabe o dia, não sabe a hora, a qualquer instante ela dá à luz. Assim será a vinda do Senhor, de repente, a qualquer momento. A vinda do Senhor Jesus será vitoriosa e gloriosa, e ele vai se assentar e ele vai, glória a Deus, julgar as nações, e ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e ele vai entregar o reino ao Pai, porque ele seja tudo e todos. Aí haverá um novo céu e uma nova terra, e nós estaremos com ele e reinaremos com ele para sempre, e sempre, e sempre. Então, quem vai colocar o diabo debaixo dos pés é Jesus, essa autoridade delegada por Deus ao seu Filho Jesus. Essa autoridade pertence a Jesus. Então, Jesus é que vai botar o diabo debaixo dos seus pés, entendeu? Não é o homem, mas é o Senhor que vai fazer isso. Os sinais da sua volta fala de guerra, o amor de muitos esfriarão, pai contra filho e filho contra pai. Nos últimos dias virão escarnecedores. Estamos nos últimos dias, como dores de parto, assim está próximo a vinda de Jesus. Então, a qualquer momento, a gente sabe que o céu vai se rasgar, vai se abrir, as trombetas, os anjos vão anunciar a gloriosa vinda do Filho de Deus.
Mas aquele que estiver pronto, aqueles que tiver renunciado o pecado, que estiver preparado, a igreja lavada e remida no sangue de Jesus é a igreja que vai subir. A igreja que está preparada, que está em santidade, que está buscando o Senhor, que está trabalhando, que está renunciando o pecado dia após dia. Todos os dias a gente tem que dizer um não para o pecado, é isso que a Bíblia está nos ensinando. Dizer sim para Deus e não para o pecado. Às vezes é difícil, mas é necessário para que a nossa alma não venha se perder, para que a gente não venha ser lançado no inferno. A gente tem que dizer não para o pecado e sim para Deus, sempre, hoje e sempre. Para se encontrarmos com Jesus é necessário ter uma vida de santidade e de fé, pois sem fé e santidade é impossível agradar a Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Então não tem como você dizer que serve a Deus e não tem fé nele, não crê nas suas promessas, não crê na sua vinda, não crê na sua palavra, não crê nos seus milagres, na sua revelação. Então não existe isso, né? Temos que ter fé em Deus. A nossa fé tem que estar alicerçada no Senhor. A nossa fé tem que estar alicerçada na palavra de Deus, como eu preguei outrora em outro vídeo. E sem santidade, o que significa a palavra santidade? Santidade é separação. É você se separar das coisas do mundo, das coisas do Egito, das coisas que não provêm de Deus. Exemplo, palavrão, mentira, falsidade, engano, traição, lascívia, luxúria. Então, tudo isso é pecado. Tudo isso é classificado pela palavra de Deus como pecado. Isso aí é veneno para a nossa vida. Isso aí é como um câncer, que quando ataca a vida do homem vem para destruir. Às vezes o diabo não usa uma coisa grande para tirar o homem da presença de Deus, não. O diabo às vezes usa uma coisa pequena, uma coisa pequenininha. Aí você vai deixando aquilo crescer dentro de você e aquilo vai tomando conta da sua alma, do seu ser. Vai lhe afastando de Deus e lhe aproximando do pecado. Então, uma pedra grande faz o homem tropeçar, mas o homem tem a capacidade, a condição de ver aquela pedra grande, Porque ela é uma pedra grande. E muitas das vezes Deus tem que abrir o olho do homem, os olhos do homem, para que o homem veja esse obstáculo na sua vida, Eu estou trazendo essa aplicação para o mundo espiritual, para a nossa vida espiritual. E às vezes a gente tropeça numa pedrinha pequenininha, mas o baque que a gente leva é grande, a queda é grande, o estrago é grande que Satanás quer fazer na vida do homem, Muitas das vezes essa queda o homem fica sem condição, sem possibilidade de se reerguer, de se levantar de novo, Se não for a igreja orar por ele, se não for o Senhor estender suas mãos para lhe pôr novamente de pé, esse homem vai ficar lá, estendido no chão. Está falando no campo espiritual. Aí aqui fala: em todo tempo sejam alvas suas vestes, nunca falta o óleo sobre a sua cabeça. Eclesiastes, está escrito lá no livro de Eclesiastes. Se eu não me engano é Eclesiastes 8:9. Vocês procuram aí e leiam. Se você só está investindo na terra, esse investimento vai virar fumaça. Se o seu investimento é só aqui na terra, a sua prioridade é só em correr atrás das coisas terrenas, isso aí vai ser passageiro, vai virar fumaça, porque a Bíblia nos ensina que a gente não deve correr atrás das coisas onde o ferrugem e a traça corrói. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que cuidar das coisas do alto, das coisas divinas, onde a traça e o ferrugem não corrói, que são as coisas do céu, do nosso Pai Celestial. Exemplo: amor, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, misericórdia, fé. São esses tipos de coisa que a gente tem que
aplicar, colocar na nossa vida para que a gente venha a ser um cristão melhor, parecido com Jesus, dia após dia, né? Então a Bíblia fala que se você viver correndo atrás, não que você não trabalhe, você trabalhe, você tem que correr atrás dos seus objetivos, tem que estudar, né? Tem seus sonhos e Deus, Ele faz parte dos seus sonhos, Ele quer realizar. Mas tem pessoas que vivem aqui na Terra como se aqui fosse a única opção, o único objetivo dele é viver aqui eternamente. Pensa que nunca vai passar isso aqui, nunca vai se acabar. E não é assim. Deus está mostrando que aqui nós somos peregrinos em terra estranha. A nossa passagem aqui na terra é breve, será passageira, será algo que vai se acabar rápido, né? E a gente tem que firmar os nossos pés na vontade de Deus, nos princípios da palavra de Deus, para que a gente venha fazer as coisas certas, as coisas que agradam o Senhor. A nossa postura é esperar Jesus todos os dias, trabalhando para Ele e vigiando, né? A nossa postura como cristão, um servo, uma serva de Deus, é esperar Jesus todos os dias. Leve o tempo que levar. Cabe a mim e a você esperar por Jesus, né? O diabo às vezes quer colocar desespero, dúvida, medo, incerteza, divisão, mas Jesus fala: sede fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Então só vai subir aquele que é fiel ao Senhor, aquele que está na posição, aguardando a vinda do Rei. A qualquer momento isso vai acontecer. E cabe a mim e a você estarmos esperando como igreja, aguardando o noivo, né? Nós somos a noiva e Cristo é o noivo, então nós estamos aguardando Ele. A qualquer momento Ele virá, né? Num período de tempo, num tempo breve, Ele virá e nos resgatará, vai nos levar para si, para Ele. Em João 14 fala: eu vou, mas eu voltarei para vos buscar. Então isso é uma promessa de Deus. Aí aqui fala: estamos aguardando e orando, jejuando, trabalhando no Evangelho. Apocalipse, capítulo 6, 12 e 17. Fala da vinda de Jesus. Então, enquanto nós estamos aguardando Jesus aqui, vamos nos ocupar, vamos ocupar nossa mente espiritual, vamos orar, vamos jejuar, vamos visitar as viúvas, os órfãos, vamos fazer campanhas sociais de arrecadar alimento, arrecadar roupa para ajudar o nosso próximo. Vamos levar uma palavra de Deus para esse irmão, para essa irmã que está carente, está precisando desse alimento do céu. Não só o alimento da terra, mas o alimento do céu também, que é quem sustenta o homem, quem põe o homem de pé. Então, enquanto a igreja do Senhor está aqui na terra, ela tem que se ocupar em trabalhar para o Senhor da vinha, em trabalhar para o Senhor dos exércitos, né? Deus quer encontrar nós com a mão no arado, produzindo frutos de arrependimento, como João Batista falou. Produzir frutos de arrependimento, trabalhar para o Senhor, dia após dia, no sol, na chuva. Não vamos ficar acomodados, não vamos ser preguiçosos. A Bíblia diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então vamos trabalhar para o Senhor espiritualmente, fazer campanhas, preparar orações, fazer orações, expulsar demônio, visitar as viúvas, né? Vamos trabalhar no evangelismo, entregar folhetim na rua. Eu faço isso constantemente. Quando eu vou em algum lugar resolver alguma coisa minha, eu levo sempre uns folhetinhos para evangelizar. Ali tem uma alma sedenta e está precisando ouvir a palavra de Deus. E vai ser através de mim e de você que Deus vai alcançar essas vidas. Esse é o papel da igreja aqui na terra, né? O papel da igreja é desfazer as obras do diabo, é saquear o inferno, é repreender o inimigo, né? É botar tudo no seu devido lugar. Como? Pregando a palavra de Deus, as boas novas. João 14 fala, João 14 fala sobre a volta de Jesus
E fala também sobre as virgens prudentes e nécias. Então, na palavra de Deus está escrito em João 14 sobre a vinda de Jesus, né? Se você quiser ler depois, leia e medite. E também na palavra de Deus está falando sobre as virgens prudentes, está escrito lá no Novo Evangelho. Então Deus está dando os sinais que Ele está voltando, que a sua vinda se faz próxima. E cabe a mim e a você se preparar, ficar na posição, né? A Bíblia diz: em todo o tempo sejam alvas tuas vestes e nunca falta o óleo sobre a tua cabeça. Isso é andar em santidade, isso é algo muito sério. Então aqui como a gente pode observar, no livro de Mateus 24, fala: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, né? O templo que havia sido construído pelo rei Salomão e estava agora passando por uma reforma na mão do rei Herodes. Herodes reformou o templo de Salomão e ficou lindo. Então os discípulos estavam mostrando a estrutura, a beleza, né? A formosura, o encantamento daquele templo. E Jesus estava saindo do templo, ele vinha saindo do templo quando ele foi abordado pelos seus discípulos. Aí ele lhe falou. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, Jesus estava falando, isso é passageiro. Não se encante com esse tipo de coisa. Não coloque o coração de vocês em templos, em morada, né, em coisas terrenas. Mas coloque o coração de vocês, porque ali onde tiver o coração de vocês, ali estará o seu tesouro. Se o seu tesouro é Jesus, então o seu coração vai estar ali. Então era isso que Jesus queria passar para os seus discípulos, que o coração dos seus discípulos não tivesse nas coisas perecíveis, mas tivesse nele, no Senhor. E versículo 3 fala: estando assentado no Monte das Oliveiras, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e qual sinal haverá da tua vinda do fim do tempo, do fim do mundo. Então os discípulos tinham muita dúvida, como nós hoje em dia, né? Como homem. O homem tem muita dúvida a respeito de quem é Deus, né? Tem coisas que só é o próprio Deus que vai responder, para começar. E tem coisas que Deus deixa revelada em sua palavra. Então tem coisas que Deus deixa o homem ter acesso, né? Deus mostra para o homem. Mas tem coisa que o homem não vai ter acesso, não vai ter conhecimento, né? Aqui na terra. Mas creio eu que no céu Deus vai revelar essas interrogações que tem na sua cabeça, essas perguntas que muitas das vezes a gente fala ou faz, os nossos filhos faz e a gente não sabe responder. E a Bíblia diz que é só o próprio Deus que vai responder, não é? Então, algumas perguntas aqui Deus respondeu para os seus discípulos, né? Porque tinha como ele responder, né? E outras não. E aqui os discípulos estavam com dúvida a respeito: que dia vai ser, que dia o Senhor vai voltar. Nós queremos saber, né? Quantas pessoas faz isso hoje em dia, faz previsão, faz cálculo, medita, né? Pessoas se arriscam a dizer o dia e a hora que Jesus vai voltar. Porém, a palavra de Deus nos afirma que o dia e a hora, nem os anjos, ninguém sabe, só o próprio Deus. Então, só cabe a Deus responder o dia e a hora, só quem sabe é Deus, né? Então, não adianta o homem estar buscando resposta para esse tipo de coisa, porque não existe resposta, só Deus é quem sabe. Então, tem segredos, né, que só pertencem a Deus, não ao homem. Mas Jesus deixou uns sinais, né? Vai ter uns sinais. Eu vou mostrar para vocês, né, que há sinais. Jesus deixou uma pista de como tudo ia acontecer
né? Que os dias serão abreviados, estarão próximos. Aí aqui fala: e Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, fique calmo, fique tranquilo, dependa de mim, espere em mim, eu sou teu Deus, eu sou teu Senhor, eu sou teu suprimento, eu sou quem te abastece a tua alma, eu sou quem te alegra, quem te põe de pé não é o homem, mas sou eu. Era isso que Jesus estava falando para os seus discípulos. Versículo 5 fala: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Por que isso acontecerá? Porque as pessoas não observam a palavra de Deus, né? Muita gente não observa as escrituras, não lê a palavra, tem preguiça de ler a palavra de Deus. Já tem outras pessoas, né? Eu morei com a senhora que ela era analfabeta de pai e de mãe, mas isso não foi obstáculo para ela conhecer a palavra de Deus, para ela ter acesso à palavra de Deus. Ela orou e jejuou, colocou a sua vida no altar, consagrou, era uma missionária. E eu morei com essa serva de Deus, mas Deus usava ela poderosamente. Ela não teve acesso aos estudos, não teve condição de estudar. Era uma pessoa analfabeta de pai e de mãe, mas nem por isso Deus deixou de usar ela. O Espírito Santo abriu a mente dela, mesmo ela sendo analfabeta, ela começou a estudar, começou a ler a Bíblia. Deus ensinou ela a ler a Bíblia. Eu morei com ela, a irmã Jacira, uma serva de Deus, né? Tinha mais de 30 anos que servia o Senhor. E ela viajou para a África, pregou 1 hora e 20 minutos em inglês, né, sem saber ler e escrever. Deus usou ela, Deus utilizou ela. Por quê? Porque ela dava lugar. Agora, se você tem condição de estudar, eu sempre falo isso aqui, estude. Ela não teve condições financeiras, não teve oportunidade. Ela era escrava, né? Ela foi escrava na época dela e ela só fazia trabalhar. Então, mesmo assim, Deus se utilizou dela, porque ela era um vaso que dava lugar a Deus. Deus usou ela, mesmo com muita dificuldade, ela fez a obra de Deus, ela rompeu as barreiras, rompeu em fé. E eu morei na casa dela e eu aprendi muito de Deus, porque Deus usava muito, Deus se utilizava muito dela para engrandecer o seu nome, para fazer a obra de Deus. Quem ganhou foi o reino de Deus, né? Tudo que Deus fez na vida dela, quem ganhou foi o reino. Ela também ganhou experiência, ganhou comunhão, tinha muita intimidade com Deus vivo. Então, isso não é barreira para Deus trabalhar na vida do homem. Se você não sabe ler nem escrever, mas você tem uma audição, um ouvido, escuta a palavra de Deus e vai guardando no teu coração. E se você quiser aprender mais de Deus, faça como a irmã Jacira, peça ao Espírito Santo, o amigo Espírito Santo, para te ensinar a palavra de Deus, que ele vai abrir tua mente e você vai começar a entender a palavra de Deus e ler ela, porque a irmã Jacira, ela lia a palavra de Deus perfeitamente e ela nunca estudou, né? Depois, lá na frente, depois de muito tempo, é que ela veio fazer um curso de teologia e foi uma das melhores da classe, mesmo sem estudo nenhum. Foi um caso, né? Aí foi um caso, né? Foi um caso que Deus trabalhou, um caso em particular, que Deus fez essa obra, e Deus tem feito isso tem feito essa obra na vida de muita gente, né? Porque Deus conhece a história de cada um, né? Então Deus sabia as suas necessidades, Deus sabia o que ela passava e usou ela bastante para que seu nome fosse glorificado. E aqui a palavra de Deus fala, versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Criador e enganarão a muitos, né? Então tem muitas pessoas hoje em dia aí dizendo que é o Cristo e uma multidão de gente acompanhando esse tipo de pessoa. E Jesus, ele não virá mais como homem, mas Jesus, ele virá a segunda vinda do Senhor, né? Que teve a primeira vinda e agora nós estamos falando da segunda vinda. Ele virá em grande glória como Deus, como Senhor, em majestade, né? Todo olho verá, toda língua confessará que só o Senhor é Deus, né? Ele não virá mais como homem, mas sim como Senhor,
Então é necessário que você observe isso, né? Que nós observamos isso. Versículo 6 fala: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é misto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então Jesus está passando um ensinamento poderoso para os seus discípulos. Ele está falando que esses são os sinais da volta dele. Vai ter rumores de guerra, filho contra pai, tumores, pestes, enfermidade, que a gente esteja percebida esse tipo de coisa. Os sinais hoje em dia são evidentes, né? Os sinais é evidente no céu, na terra, nos mares. Deus está falando, Deus está mostrando que Ele está voltando. E o homem fica desapercebido. Por quê? Porque muitas das vezes Satanás, ele cega o entendimento do homem. Ele coloca uma venda espiritual nos olhos do homem para que ele não veja a verdade, e no ouvido do homem para que ele não escuta a verdade. O diabo há muito tempo ele vem tentando roubar esse alimento da vida do homem, que é a palavra de Deus. Ele tem esse desejo de roubar esse alimento da sua vida. Ele não quer que você se alimente, porque todas as vezes que eu e você se alimentamos da palavra de Deus, a gente abastece a nossa alma, abastece a nossa vida, a gente se fortalece. É uma vitamina do céu, a palavra de Deus. Ela nos guia, ela nos cura, ela nos lava, ela nos orienta, ela nos purifica, nos ensina o caminho que a gente tem que andar. É luz, é lâmpada para os nossos pés. E Satanás, ele tenta roubar essa semente do seu coração, essa semente preciosa que é a palavra de Deus. Então a gente tem que estar lendo todos os dias, se possível, tirar um tempo para ler, meditar, comer, se alimentar dessa palavra, né? Como eu falei no vídeo anterior a esse, coma um pedacinho, né? Leia um pedacinho desse versículo, né? E se você quiser melhor ainda você pode colocar um objetivo no seu coração de ler a Bíblia dentro de um ano. Aí você vai lendo 3 versículos, todo dia 3 capítulos da Bíblia você vai lendo, dia após dia, e vai lendo 3, 4, 5, e você vai colocando um plano de leitura, um objetivo no seu coração, e você vai conseguir ler a Bíblia todinha, né? De Gênesis e Apocalipse. Tem pessoas que faz esse plano de leitura. Porém, se você quiser fazer um plano mais extenso, por mais dias, você também pode ir lendo devagarzinho, pouco a pouco, um capítulo hoje, outro capítulo amanhã. Porém, a gente não pode parar a leitura, parar de estar observando as Escrituras. Porque os judeus, eles são assim, ele tem essa observação, ele tem esse cuidado. Todo dia ele está lendo lá o Torá, está lendo as leis, o Velho Testamento, eles ficam sempre observando, porque tem alguma coisa que precisa ser corrigida na sua vida, e ele vai corrigir através da leitura da palavra de Deus, através dele observar a palavra de Deus, ele vai ler e aplicar na sua vida. Então, o que é bom, a gente tem que colocar na nossa vida, né? Os ensinamentos que são bons, a gente tem que colocar dentro de nós. Tudo aquilo que é bom que você encontrar na vida de alguém, eu sempre falo isso, tudo aquilo que é bom, porque o que é bom vem da parte de Deus, não vem da parte de Satanás. E o que é bom? Amar, perdoar, ser misericordioso, estender uma mão amiga, ter paciência, ser longânimo, ser benigno, ser misericordioso. As coisas que estão aplicadas na nossa vida ou na vida do próximo, né? Que você vê que é bom, aquilo que é bom, aplica na tua vida. Aquilo que é de Deus, coloca na tua vida. Né? Todo dia a Bíblia nos ensina que a gente tem que ser pessoas melhores, porque a gente sendo pessoas melhores, a gente vai estar cada dia mais se parecendo com Jesus, seguindo os passos do Mestre, seguindo os passos de Jesus. Né? E aqui fala versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso anda acontecendo nos nossos dias atuais, né?
Tudo isso hoje em dia vem acontecendo na Palestina, no Afeganistão e um monte de países aí que vivem em guerra, brigando Israel, brigando por um pedaço de terra, brigando pelo poder, brigando pelo amor, o dinheiro, quem pode mais, quem manda mais. Então tudo isso é Satanás que está por trás, né? Porque o papel do diabo é matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então tudo aquilo que o diabo faz, Jesus vai e desfaz através da sua palavra, através dos seus ensinamentos. Aqui fala, mas todas estas coisas são princípio de dores. Então tudo que a gente está vendo hoje em dia é só o começo, né? Deus está tratando com o povo, está tratando com a humanidade, né? São princípios, são sinais, a gente tem que estar percebido, porque como está escrito ainda aqui no versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, né? O pecado se multiplicou do dia de Adão, dos dias de Adão e Eva até os nossos dias. O pecado vem se multiplicar, as pessoas, muita gente não crê em Deus, muita gente está frio, está distante, não quer orar, não quer pagar preço. Então tudo isso Deus está mostrando que vai acontecer, que está acontecendo, e a gente tem que estar firme em Deus, porque a Bíblia fala que Deus, para começo de história, Deus não vem buscar uma igreja fria nem morna, mas Deus vem buscar uma igreja quente, uma igreja viva, uma igreja firme, fervorosa, que anda confiando. São os mártires, são os cristãos da época, que o sangue estava dando na canela e eles não negavam Jesus. Jesus está falando, venha o que vier, fique firme, sustente a tua fé num Deus poderoso, creia, não é em Maria que não pode fazer nada por ti, não é em Paulo, não é em Pedro, não é em João, não é no homem, não é no poder aquisitivo, não se sustente nas coisas perecíveis, nas coisas vulneráveis, vãs, mas sustente a tua fé, que a tua fé esteja sustentada, firmada, voltada para Deus, para a palavra de Deus, né? Não adianta você estar pedindo oração para A, para B, para C, não. Você tem que ter comunhão com Deus, você tem que ter intimidade. A igreja que vai morar no céu, ela tem que conhecer o seu Senhor, ela tem que conhecer Deus, os passos que Ele dá. Nós temos que seguir os passos de Deus. A labra subérgia, a ordem de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, entender a linguagem de Deus. É difícil, mas a gente consegue observar e entender a linguagem de Deus quando a gente está olhando, observando a sua palavra, né? Versículo 13 aqui, para finalizar, fala, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então Jesus está falando, você tem que perseverar, insistir para entrar. O céu é tomado à força. Por quê? Porque o diabo ele vai colocar uma barreira para você não entrar no céu. Satanás não quer que você entre no céu. Então ele vai querer te prender aqui na terra. Ele vai botar distração, ele vai botar uma série de coisas para te iludir, para te ludibriar, para te enganar, para tirar os teus passos do caminho do Senhor. E você tem que estar firmado na palavra de Deus. Você tem que ser perseverante, insistir. Eu quero entrar no céu. É longe, mas eu vou. É difícil, mas eu vou entrar. Tá difícil, mas eu vou romper essa barreira. A barreira do orgulho tem que romper. Com o quê? Com humildade, com santidade. A barreira da mentira, a barreira da vergonha, a barreira da timidez. Vamos romper nessa barreira em fé, em Cristo, olhando para Jesus. Não queira se parecer com o homem, não. Por mais que Deus use o homem, não queira se parecer com o homem, mas queira sim se parecer com Jesus, porque Jesus é perfeito. Em Jesus você não encontra falha, em Jesus você não encontra brecha, em Jesus você não encontra mentira nem engano, em Jesus você só encontra a verdade, você encontra o caminho, você encontra a vida. Né? Jesus é a porta que te leva para o céu, é a ponte do homem que traz, a ponte que leva o homem até Deus.
né? A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não tem como chegar a Deus. Para o homem chegar a Deus, hoje em dia, ele tem que ter intimidade com Jesus, ser amigo de Jesus, conversar com Jesus, né? Contar suas dores para Jesus. Tem uma palavra que fala assim: conta para Jesus aonde é a tua dor. Você não precisa contar a tua dor para o homem. Você não precisa contar a tua dor para a mídia. Você não precisa contar a tua dor para aquele amigo, entre aspas, que diz que é amigo, mas conta para Jesus aonde é a tua dor, né? Apesar que Jesus já conhece, já sabe, mas Ele quer um relacionamento. O que Deus quer ter com o homem, o que Deus gosta de ter com o homem é relacionamento. E um relacionamento, para ser formado, é a base de conversa, diálogo, palavra, né? Abrir o coração, contar o que está se passando na tua vida, no teu dia a dia. Não conta para mim, que não adianta, eu não vou resolver. Não conta para ninguém, mas conta. Tem coisa que a gente, segredos, coisas que acontecem na nossa vida que a gente só conta para Jesus, né? Existem muitas coisas na nossa vida que a gente entra para o quarto e vai falar com Deus, com Todo-Poderoso. Mas para ter acesso a Deus, você tem que primeiro conversar com Jesus, conhecer Jesus, saber a história de Jesus, ter intimidade com Ele, ter fome dEle, ter sede dEle, né? Eu lembro que no começo da minha fé, eu não conhecia Jesus, estava se aproximando dEle, estava tendo experiência. E eu queria muito algo para a minha vida, né? Era um rapaz que eu queria muito namorar com um rapaz. Não era aquilo que Deus tinha preparado para mim. E eu insisti, fiquei teimando, né? Aí quando foi um dia, esse rapaz não quis se relacionar comigo, não quis nada comigo. Era um rapaz cristão, servo de Deus. E eu conversei com ele e educadamente ele explicou para mim que não tinha como, né? Ele já estava gostando de outra pessoa. Então eu entrei no quarto, me tranquei, falei para Deus que eu não queria mais nenhum relacionamento com Deus, né? Deus ficou muito triste, porque a Labra Subiega, Jesus, ele é o meu melhor amigo. Jesus, ele é o teu melhor amigo, ele não quer se afastar de você e ele não quer que você se afaste dele, né? Porque Jesus, ele nunca se afasta da gente. Somos nós que se afastamos dele. Com o quê? Com pecado, com certos tipos de coisas que desagrada a Deus, né? O pecado é quem afasta o homem de Deus, é o pecado. Mas a santidade aproxima o homem de Deus. Então Jesus entrou dentro do meu quarto e falou comigo. Foi a primeira experiência que eu tive com Deus. Ele falou comigo várias vezes. De lá para cá foram muitas experiências que eu já tive com Deus. Mas isso aí tudo é uma renúncia, é um preço, é um processo, é uma fase. A Labra subir. Aí pouco a pouco a gente vai conhecendo a Deus, vai se relacionando com Deus, né? É um processo. E conforme você for abrindo a porta do seu coração, Deus vai entrando, vai se instalando, vai fazendo morada no seu coração com os seus anjos e as coisas maravilhosas do céu vai acontecer na sua vida. Amém, amados? E eu vou ler aqui só mais um versículo que fala que porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígio que, se possível, enganarão até os escolhidos. Então, o diabo ele é tão ousado e tão atrevido que, se possível, ele vai tentar ludibriar, enganar os escolhidos. Então, é por isso que nessa última hora a gente tem que estar com os nossos pés firmados em Deus. Não é tempo de meninice, não é tempo de brincar com Deus, não é tempo de brincar com a palavra de Deus, mas é tempo de levar a sério o que Deus está falando, o que Deus está mostrando, né? É tempo da gente firmar os nossos pés, é tempo de você firmar o seu caminhar em Cristo, que é a rocha inabalável e é a rocha mais alta do que eu, assim diz a palavra, né?
Então, amados, que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor no seu coração. E aqui vai ser um resumo da palavra de Deus que fala. A primeira vinda de Cristo, ela no Novo Testamento, é falada no Novo Testamento e é a consumação da história. A segunda vinda de Cristo é falada no Velho Testamento, né? Jesus, ele os profetas, Deus usou muitos profetas para falar que o Messias viria. Então Deus, ele está sempre avisando, está sempre nos mostrando, né? O perigo, quando a gente está em perigo, Deus está sempre mostrando. Então Deus, ele sempre revela, nada fica escondido diante da sua igreja, dos seus profetas, que Satanás está fazendo. Quando o diabo está planejando alguma coisa, Deus, ele revela antes, ele mostra antes. Como um Deus justo, um Deus bom, o pai sempre mostra para o filho: ó, meu filho, esse caminho aqui não é para você. Não vá por esse caminho. Vá pelo caminho certo, o caminho da minha palavra. Aí você vai chegar lá no céu. Quantas profecias falam da vinda de Jesus no Velho Testamento? Aí eu estava fazendo uma pesquisa, estava estudando, e eu vi que é mais de 300 profecias, né? Que está escrito no livro de Salmos e Isaías, né? Se destacam mais. O livro de Salmos e Isaías fala sobre essas profecias. No Novo Testamento tem 10 profecias que já se cumpriram. Mateus 21, capítulo 7, versículo 9. Zacarias, capítulo 11, versículo 12. Isaías 53, 7. 53, versículo 7. Marcos, capítulo 14, 60. Isaías capítulo 53, 12. Vocês vão lendo aí, porque isso é um estudo precioso. Vocês vão lendo, vão associando, vão meditando e aplicando na vida pessoal de vocês. A primeira profecia foi em Zacarias, capítulo 9. Jesus entrou em Jerusalém 500 anos depois dessa profecia. Versículos que fala do fim. Mateus 24, 22, como a gente leu aqui, né? Jesus, é o próprio Jesus que está falando para os seus discípulos. Salmo capítulo 2, 7, Lucas capítulo 1, 31, fala do Filho de Deus. Isaías capítulo 6, 3, Gênesis 3, 15, fala do filho de uma virgem descendente. Hebreus capítulo 10, 4, fala do Filho de Deus. E o primeiro testemunho sobre ele era: as escrituras falam de mim, de Jesus, né? Aí aqui fala, o primeiro testemunho sobre ele era, o primeiro testemunho que fala de Jesus. São as escrituras que falam de mim, de Jesus. João capítulo 19, 28 e João capítulo 5, 39. E Isaías capítulo 9, 6. Escatologia. O que é a palavra escatologia? É a doutrina que estuda o fim dos tempos. E dentro dela há 2 sinais de certeza e de aproximidades. Primeiro sinal de certeza: nação contra nação, pestilência e abandono, cismo, ansiedade grande e fome, etc. Né? Conflitos militares, conflitos militares e momentos de aflição, né? E de tsunamis. Segundo sinal do fim, apostasia e o homem do pecado. Tudo isso vai acontecer, né? Que a Bíblia está falando. Será um líder político. Isso aqui está falando a respeito do anticristo. O fim já é o final mesmo, isso aqui, né? O segundo sinal do fim, que mostra que a onda vinda de Jesus está mais próxima, é essa daqui que eu vou ler. É a apostasia, quando a pessoa nega a fé, né? Nega a fé em Cristo e começa a fazer coisas erradas, dizendo que é certo. Então essa pessoa apostatou da fé. E o homem do pecado será um líder político e religioso que
ele se opôs a Deus e aos homens. É o anticristo, vai entrar no templo e profanar em Jerusalém no ano 70. O templo foi destruído. Seu poder é político, militar e religioso. O anticristo. O anticristo é tudo aquilo que é de Cristo. Ele já está mostrando que ele é anticristo. Tudo aquilo que é de Deus, que fala de Deus, o anticristo, ele vai contra, né? Então, esse homem que a Bíblia está falando, ele vai vir. A Bíblia diz que o anticristo, ele vai reinar 7 anos aqui na terra. Então, tudo que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. As profecias bíblicas estão, sim, se cumprindo, né? Dia após dia. E cabe a mim e cabe a você estar preparado para se encontrar com o Senhor dos Exércitos, com o nosso Senhor. E você que ainda não aceitou Jesus, a oportunidade é essa, porque a porta está aberta, como no templo de Noé. A oportunidade de você aceitar Jesus é agora, é já, é nesse momento, porque Jesus está voltando. E o dia e a hora só cabe a Deus. Então Jesus pode vir daqui a meia hora, Jesus pode vir amanhã, daqui 1 ano, daqui 1 semana, daqui 1 mês, nós não sabemos, mas nós estamos aguardando. E aquele que ainda não fez uma decisão na sua vida, aquele que está desviado, aquele que está com o pé na igreja e um pé no mundo, a hora é essa de se consertar, porque Deus está está permitindo essa pandemia, né? Porque tudo é permissão do Senhor. Quem está no trono e no controle é Ele. Então Deus está permitindo essa pandemia, tudinho, para seu povo se consertar, para que o homem venha se arrepender do seu pecado. Então Deus está querendo forjar o teu caráter, está querendo que você se arrependa, você que ainda não aceitou Jesus, levante a tua mão, faz essa oração de confissão, aceitando o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da tua vida. Amém? Eu vou fazer uma oração por essas pessoas, pelos novos convertidos, vou fazer uma oração pelos servos de Deus, pela igreja, e vou fazer uma oração por aqueles que estão tomando uma decisão nessa hora, que eu creio, esse vídeo vai alcançar lugares, né, muito distantes. Eu peço a você que envie esse vídeo, envie a palavra de Deus. Quanto mais a gente pregar a palavra de Deus, mais vidas vai ser resgatada do pecado. Então eu vou fazer uma oração por essas pessoas que estão tomando uma decisão e aceitando Jesus aí, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Eu vou fazer uma oração por você. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te apresento essas pessoas que estão te aceitando como único e suficiente Salvador da sua vida. Que o Senhor venha trabalhar mais e mais, firmar os seus pés nos teus caminhos, nos caminhos santos do Senhor. Ó Espírito Santo, venha promover vida e vida em abundância. Sustenta essa vida, ajuda essas vidas, Senhor, a produzir frutos, a fazer o teu querer, fazer a tua vontade. Ajuda ele, ajuda ela, ajuda esse jovem, ajuda essa jovem, ajuda essa criança, esse menino, essa menina, esse velho. Vai ajudando essas vidas, Senhor, a fazer o teu querer, a fazer a tua vontade. Senhor, eu te apresento também a tua igreja, aquele que está fraco na fé, sem forças para caminhar. Que o Senhor venha promover vida e vida em abundância, venha levantar, venha sustentar, venha pôr de pé, venha derramar fogo, venha derramar unção, traz um avivamento nessa última hora. Em nome de Jesus, traz um avivamento, Senhor, sobre essas vidas, traz um avivamento sobre o teu povo, sobre o Brasil, sobre a tua igreja. Vai confirmando, meu Deus, a bênção e a vitória. Quebra o ar, corta a lança, faz a tempestade se acalmar, quebra o laço do passarinheiro, em nome de Jesus, e vai resgatando vida, e que essa palavra vá, e ela produza o resultado a qual está sendo enviada, ela venha produzir vida, e vida em abundância. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém.